Então, beleza. Cara, eu tenho um cachorro que ele é muito estranho. Eu tiro ele tá com a perna debaixo da minha cadeira de rodinha, que se eu rodar, eu quebro a pata dele. Tirei ele 3 vezes e voltou pro mesmo lugar. Só deixa aqui agora. Só um instante aqui. Segundo a minha esposa, o cachorro quer assistir a aula com vocês. Então, não sei se isso é elogio ou se não é ofensa. Mas vamos lá. Ele quer se formar. Pessoal, vou voltar aqui a vaca fria. A gente fechou na aula passada a questão da lei de Ohm, né? Estão lembrados que os condutores, eles respeitam a lei de Ohm, né? Existe aquela relação linear de corrente e resistência, né? E resistividade e resistência. Isso é importante para a gente. Os condutores que têm esse tipo de comportamento, eles respeitam a lei de Ohm, tá? São chamados condutores ômicos. Isso é importante para nós. E aqui, para te fechar aí nosso conteúdo, a gente vai discutir um pouquinho sobre energia e potência em circuitos elétricos, tá? Então, olha só, na figura abaixo, tem um dispositivo composto por um resistor, um capacitor, conectado a uma bateria que mantém uma DDP-V entre os terminais, ok? Causando assim um maior potencial no terminal A e um menor potencial no terminal B. Tá? Nenhuma particularidade. Então aqui eu tenho o terminal A da bateria, eu tenho o terminal B aqui, e é isso ocasiona, essa bateria ocasiona uma diferença de potencial entre A e B. Tá? Bom, mantida a DDP nesses terminais de bateria, vai ter um fluxo de corrente no circuito, tá, entre os terminais A e B. Lembrando que a corrente só existe, pessoal, se houver diferença de potencial, que aí vai haver um fluxo de cargas, caracterizando assim as correntes. Se a gente imaginar que eu vou ter uma quantidade de Q que vai se mover de A para B, debaixo desse potencial, essa diferença de potencial V, então a energia potencial vai decrescer de uma quantidade DE de A para B. Então, reparem que eu vou ter aqui um DU, que vai ser a diferença de energia potencial, que vai ser dada pela quantidade de carga que está migrando vezes a diferença de potencial. Ou seja, quem é DQ? E DT. Então a gente substitui isso DU por IDQ e daí definimos o conceito de potência. Potência é a variação da energia potencial pelo tempo. Isso vem desde a física clássica da física 1. Potência é o tempo que eu levo para realizar trabalho. Vocês estão lembrados disso? E potência é a variação do trabalho pelo tempo, né? No caso aqui é energia potencial. A gente está trabalhando, que trabalha é energia. Então, dentro de um circuito, eu vou dizer que a potência de um circuito vai ser a DDP dele vezes a corrente. É uma definição que vem lá do conceito de potência mesmo. Bom, pelo princípio da conservação da energia, o decréscimo de energia potencial também vai ser acompanhada por uma transferência de energia em alguma outra forma. Então, a gente já discutimos isso aqui longamente, já discutimos anteriormente isso, que essa energia, a diferença energética, como a gente fez no último exemplo, um dos exemplos da aula passada, que antes eu tinha dentro de um circuito contendo 2 capacitores de capacitância diferente, um carregado e outro descarregado. Eu tinha uma energia total X. Quando eu coloquei o capacitor carregado e ele carregou o capacitor descarregado, a soma total energética era menor. Isso acontece por quê? Porque parte dessa energia é dissipada em energia térmica. Tá? E a potência que vai ser associada a essa transferência é dada por essa expressão que é R vezes I ao quadrado, ou tensão ao quadrado dividido pela resistência. Tá? Então, em um resistor, pessoal, a passagem dos elétrons se dá a velocidade de correnteza constante. Também vimos o conceito de velocidade de correnteza ou velocidade de deriva, que é a velocidade com que os elétrons fluem no condutor quando se estabelece um campo elétrico dentro do condutor e o condutor, aí eu passo a ter corrente dentro de um condutor, tá? Na média, eles vão manter a energia cinética dele constante, a energia cinética desses elétrons vai ser constante em sua média, tá? O que aparece é uma perda no potencial elétrico, através de dissipação em energia térmica. Então, boa parte, se não quase que a totalidade das perdas
na transmissão elétrica se faz através de energia térmica. Então, uma das grandes dificuldades entre a geração de energia elétrica e a entrega de energia elétrica está na transmissão, o conceito de perda, né? Então, certamente, eu acho que lá em Física 3, vocês viram que se aumenta muito a tensão para diminuir a perda frente à resistividade. Depois você tem que ter os transformadores, não sei se já estudaram alguma coisa sobre linhas de transmissão. Beleza? Então, boa parte das perdas, quase que a totalidade entre a geração e o consumo, é através de perdas mesmo de energia térmica. Ou seja, a corrente está passando pelos condutores, ele sofre ação aí da resistência do meio e há perda, boa parte dessa energia através de energia térmica. Tá? Se a gente for olhar no nível microscópico, tá, há uma transferência de energia devido a colisões entre os elétrons e os átomos que formam a estrutura do resistor. No caso, se eu tiver uma resistência, quando ele passa pela resistência, normalmente é um meio que apresenta uma malha cristalina mais densa, que vai ocasionar maior número de colisões entre os elétrons que vão estar na corrente elétrica e a estrutura cristalina do resistor. O resistor também é um condutor, mas ele apresenta um nível de resistência maior pela configuração, normalmente carbono, etc., que tem uma malha mais densa na hora de os elétrons passarem por ali. O que aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, eu vou ter emissão de energia em forma de calor. Se está dentro da emissão do visível, eu tenho luz. Tá? Então, por isso que a gente vê os conceitos de lâmpadas incandescentes, resistências incandescentes e etc. Bom, e aí é só espero que seja só uma recordação de Física 3 e circuitos. Eu posso associar vários resistores e obter uma resistência equivalente, tá? Se eu tiver resistores que estão em paralelo, como é nessa estrutura aqui, nesse caso, o que é constante em cada resistor? A DDP, ou seja, a diferença de potencial. Por quê? Porque a corrente vai se dividir entre cada um, mas a diferença de potencial se mantém constante. Então, a resistência equivalente seria a soma dos inversos de cada uma. Então, 1 sobre a resistência equivalente é a soma dos inversos de cada uma dessas resistências, né, para que eu possa manter a tensão DDP constante, a mesma entre cada resistor, mas a corrente, pela lei dos nós, ela vai se dividir. Então eu tenho uma corrente total, ela vai chegar em vários nós ali, ela vai se dividir entre esses nós aí. E essa corrente, ela vai, respeitando a lei de Ohm, eu vou ter uma corrente específica para cada nó aí. Isso é uma coisa que vocês viram lá em Física 3, depois em circuitos. Quando eu tenho uma associação em série de condutores como essa aqui, o que permanece constante entre cada um é a corrente que flui através deles. Então, nesse caso, se eu quiser obter uma resistência equivalente, eu vou fazer simplesmente a soma linear desses resistores e eu vou obter uma resistência equivalente. Se é paralelo, se é em série, se é um sobre o inverso, se é o inverso, etc., o que determina para mim o que vai estar constante. Ora é a corrente, ora é a DDP. Bom, a gente vai, para encerrar essa parte aí, vamos dar uma olhada aqui no processo de carga e descarga de um capacitor. Vamos imaginar que eu tenho essa configuração de circuito aí, com essa resistência, com essa bateria, com essas duas chaves, né, as duas chaves estão aqui disponível, tem um amperímetro, um multímetro, etc., um resistor, um capacitor, tá? E aqui uma bateria aqui gerando essa DDP dentro desse circuito aí. No processo de carga, então, eu vou fechar essas chaves. A chave 1 vai ficar na posição 1, fechada, e aqui essa chave aqui vai ficar aberta, eu vou carregar o capacitor. Bom, qual que é a energia que tem aí dentro? Eu vou ter a carga total do capacitor dividido pela capacitância, e aqui eu tenho a diferença do potencial R vezes I, isso aí vai ser igual ao campo, tá? Como eu vou estar trabalhando com razões, então eu vou ter um DI-dt, um dq-dt e um dE-dt, tá? Porque a resistência é uma constante, a capacitância é uma constante, e eu vou ter essas duas grandezas variando no tempo. O que eu vou ter na realidade é uma equaçãozinha diferencial de primeira ordem, simples de resolver. O campo sendo constante, isso aqui é zero.
Então eu passo a ter essa expressão, isolo a corrente de um lado e o tempo em outro lado, resolvo a integral, que é a integral simples, eu vou ter que ln de 1 sobre de I sobre I0. O que seria I0? Seria a corrente inicial, né? Porque a corrente que passa pelo capacitor varia de uma corrente inicial até o valor máximo dela, que é a corrente total, que é a corrente I. Para que eu possa inverter isso, eu vou ter que I aplicar a exponencial dos dois lados. Eu vou ter então que a variação, ou seja, a corrente com o tempo, é igual a I0, que é a corrente inicial, exponencial de T sobre RC, tá? Que é a chamada equação da corrente pelo capacitor. No momento que eu ligo e fecho o circuito para que o capacitor se carregue, a corrente ela vai ter esse comportamento dentro do capacitor. E se eu agora for olhar a tensão do capacitor, e aí calcular a carga, porque eu quero chegar na carga, a tensão vai ser dada pela resistência vezes a expressão da corrente, tá? R vezes I vai me dar o campo. Logo, a variação de carga vai ser dada por essa expressão. Integrando-se novamente, obtém-se essa expressão. O campo elétrico, a capacitância 1 menos exponencial de menos T sobre RC. Reparem que isso aqui é uma curva que ela apresenta um comportamento limitrófico, ou seja, a carga ela vai subindo até chegar no máximo dela, que é exatamente esse comportamento da carga de um capacitor. Ou seja, eu cheguei no limite do capacitor e não se carrega mais. Mesmo que eu mantenha a corrente, ele tem um limite de carga interna, ou seja, ele tem um limite de energia que ele possa armazenar. Já discutimos a questão da energia dentro de um capacitor. Quando eu coloco o capacitor dentro de uma corrente, eu vou induzir cargas nas placas condutoras, vou gerar um campo interno e esse campo vai armazenar uma chamada energia elétrica, porque ali dentro eu tenho um dielétrico que vai polarizar e vai armazenar energia. Só que esse cara ele não armazena uma quantidade infinita de energia. Existe um limite para essa energia. Existe uma quantidade máxima de carga que eu posso colocar ali dentro, tá? Dentro desse capacitor. E isso aí fica bem claro nessa expressão. Eu chego a um ponto de máximo e acabou. Não adianta, eu posso manter ali a DDP, manter a corrente, e ali eu não consigo mais colocar cargas mais dentro desse capacitor. E a tensão no capacitor tem um comportamento inverso. Ela tende a cair, porque uma vez que chegou na carga, ela estabiliza e a tensão tende a deixar de existir esse DDP porque o capacitor está carregado. Bom, mas uma coisa importante, reparem que são funções exponenciais, ou seja, eu estou trabalhando de funções instantâneas, tanto na carga quanto na descarga. No processo de descarga, eu vou ter duas energias aqui, né, a energia potencial do capacitor e energia elétrica do resistor. Isso tem que ser, a soma das duas em equilíbrio é igual a zero. Eu vou igualar esses dois caras. Como estou trabalhando com variações de carga e variação de corrente dQ/dt, né, o Q vira um dQ/dt e um dI/dt. Tá? Trabalho um pouquinho com essas equações para isolar o I novamente e o tempo. Resolvendo, a gente obtém essa expressão para a corrente na descarga. Reparem que a corrente inicia alta e vai descarregando, porque à medida que as cargas do capacitor fluem, a corrente vai ficar acabando. Então, ou seja, imagine, eu carreguei um capacitor, coloquei no circuito sem bateria, liguei no circuito, ele vai descarregando, aí a corrente que ele vai estar gerando dentro do circuito, ela vai decaindo. Lembrando que o capacitor tende, e aí a curva mostra isso para mim, uma carga mais lenta, mas a curva da descarga é uma descarga mais rápida. Esse é o comportamento do capacitor, ele carrega mais lentamente do que ele descarrega. Ele descarrega de forma muito rápida, mas ele carrega muito mais lento do que ele descarrega. Tá? Isso é dado até pelas expressões mesmo, tanto de carga quanto de descarga de um capacitor. Isso faz parte do processo dele. Até porque, se a gente for olhar fisicamente falando, eu tenho um dielétrico ali, que é um meio isolante, mas polarizante. Eu vou aplicar um campo, esse campo ele tem que gerar uma ação, realizar uma força, um torque sobre essas moléculas polarizadas. Essas moléculas se deslocam
do equilíbrio, um estado fora do equilíbrio, digamos assim. Para isso eu vou gastar energia, vou armazenar energia e vou manter essas moléculas ali. É como se eu estivesse empurrando uma mola. Então, se eu pegar uma mola que tem um coeficiente alto, eu vou ter que fazer uma força muito grande para ou comprimir ou para estender essa mola, e vou realizar esse trabalho em uma potência baixa, porque eu estou dando muita energia potencial. Depois eu vou ter que manter essa mola nessa posição, mas no momento que eu libero a mola, instantaneamente a mola descarrega, libera toda essa energia potencial elástica que estava armazenada nela. E a mesma coisa acontece aqui se a gente for olhar a nível microscópico. Eu vou passar uma energia para um meio dielétrico, exercer força, um torque sobre os dipolos ali constituídos pelas moléculas polarizadas, né? As moléculas vão estar ali polarizadas. Para isso, eu vou deslocar essas moléculas levemente, mas para isso eu tenho que dar energia, e eu vou realizando um trabalho, e no momento que elas se deslocarem, eu tenho que manter essas moléculas ali, e aí eu tenho a atuação do campo elétrico sobre esse meio, mas imediatamente quando esse campo cessa, essas moléculas voltam, ao voltar elas liberam energia, que é o que está acontecendo aqui. Tá? Bom, já a equação da carga nesse momento, repare que ela decai aqui, ó, T sobre RC. Se a gente for olhar aqui as expressões agora, tanto do capacitor quanto do resistor dentro do circuito, e aí se a gente for comparar a corrente na carga e na descarga, na carga a corrente é verde, na descarga a corrente é vermelha. Elas têm exatamente esse comportamento, né? Inverte e tem esse comportamento limítrofe à medida que o tempo vai para o infinito. A tensão tem exatamente esse comportamento inverso, né? A tensão na carga é verde e na descarga é o verde e na carga é o vermelho, tá? Para o comportamento das curvas de tensão aí nos capacitores. Então, o que é interessante, que na realidade, até mesmo retomar aí a época de Física 3, é que existe esse comportamento exponencial, tanto na tensão entre os terminais de um capacitor, quanto a carga desse capacitor. Então, à medida que eu vou carregando o capacitor, ele chega no valor limite, dali não aumenta mais, aqui na realidade a tensão, a mesma coisa acontece com a tensão. No momento que eu vou carregando, essa tensão vai subindo até ela chegar no valor que é limite, porque a carga também é limite, mas no momento que eu vou descarregando, a tensão vai tendendo a zero, porque não vou tendo carga mais dentro do capacitor, aquela energia armazenada no capacitor vai fluindo através do circuito, e aí a tensão entre os terminais do capacitor vai tendendo a zero. Ok? Uma dúvida aí, pessoal? Isso aí. Isso aí mais é só na verdade vocês viram a aplicação direta, né? Menos na verdade a ideia do eletromag é a gente trazer um pouco mais da matemática, de onde saiu aquilo tudo lá. Mas isso aqui é importante, comportamentos aí de capacitores. Bom, quais são os efeitos então que uma corrente elétrica pode gerar, pessoal? Quando as correntes elétricas passam através de condutores, quando eu falo meio condutor, inclusive o nosso corpo, tá? É um meio condutor. Eu tenho diferentes tipos de efeitos. Eu tenho efeitos fisiológicos, efeitos térmicos, vou chamar de efeito Joule, que é um efeito muito interessante, que a gente usa isso bastante no dia a dia. Efeitos químicos e efeitos magnéticos, tá? Os efeitos fisiológicos, no caso basicamente o efeito térmico ou o efeito Joule, nós estamos vendo com resistência, resistividade, etc. O químico a gente vai ver muito pouco. Na realidade, quase a gente não vai ver. Na realidade, é a primeira vez que eu vou citar isso com vocês, que são eletrolitos, cátodos, etc. E o efeito magnético a gente vai começar na próxima unidade aí, a partir aí depois da prova. Então a gente vai começar a ver magnetostática e depois campos variantes no tempo, e a gente fecha o conteúdo de eletromagnetismo.
Bom, aí eu trago aí mais como curiosidade também os chamados efeitos fisiológicos da corrente elétrica, tá? Um efeito fisiológico, ele vai corresponder à passagem da energia elétrica através de organismos vivos, ok? No caso de organismos vivos, a corrente elétrica ela vai agir diretamente no sistema nervoso. Como o sistema nervoso trabalha com impulsos elétricos, isso ocasiona contrações musculares, tá? Normalmente quem já tomou choque sabe, isso acontece, tá? O pior tipo de choque como ser humano que a gente pode tomar é quando a corrente elétrica entra por uma mão e sai pela outra. Por quê? Porque ela atravessa o tórax. Tá? Esse aí é o pior tipo de choque que você... Por que a corrente elétrica passa pela mão e fecha? Porque você compõe o circuito. Ok? Se você estiver na mesma DDP, se você estiver na equipotencial, a corrente não vai fluir para você. Mas no momento que você estabelece uma diferença de potencial, toca na tomada, ou pisa no chão, ou toca na tomada e toca na parede, você fecha um circuito e a corrente elétrica vai passar por você. E no nosso caso aqui, o pior choque realmente nosso é aqueles que passam através da região do tórax, porque atinge o coração, pulmões, né? Então, normalmente, o menor valor que a gente começa a sentir de corrente é de 1 microampere, tá? Normalmente, essa corrente de 1 miliampere, ela causa coceira, uma sensibilidade bem baixa, né? Um formigamento, alguma coisa bem leve. Às vezes tem aquelas baterias maiores, não sei se já pegou criança, né? Brincar com as baterias, botar a língua nos terminais da bateria para aquecer, coisa de criança normal. Hoje em dia as crianças não fazem isso não. Hoje em dia as crianças perdem tempo jogando videogame. Isso aí a gente sentia, a gente brincava bastante com esse tipo de coisa, tá? Já uma corrente de 10, olha só a diferença, 10 vezes de 10 miliampere, você já sente a contração muscular, né? Aquela famosa ficou agarrado. Você vê alguém já tomou um choque de ficar agarrado, porque as contrações musculares são tão fortes que a pessoa não consegue tirar a mão, ela fica agarrada. Entre 10 miliampere e 3 ampere já é potencialmente mortal no choque como esse, tá? Bom, o cara tocou uma tomada de 110 volts, tomou ali uma corrente de 60 amperes, não necessariamente, porque depende de como vai, o quanto de condutividade o teu corpo vai ter naquele momento, né, para você poder, não quer dizer que a corrente toda que está ali no terminal vai fluir através do seu corpo. Depende de como está de condutividade do teu corpo, né? Lembrando que a corrente vai ser superficial no certo instante, então depende de como é a química do seu corpo naquele instante, a forma como você está vestido naquele instante, isso tudo influi na corrente elétrica que vai estar atravessando o seu corpo. Okay? Essa faixa aqui de corrente, só para vocês terem ideia, pode causar fazer com que o coração paralise. Porque o coração é um músculo, ele está pulsante, e aí quando eu tomo um choque com esse nível de corrente, o coração começa a fibrilar, ele para de bater e só fica tremendo. Aí nesse caso eu não tenho corrente sanguínea mais, morro. E as pessoas quando morrem através de choques em casa, novamente, não quer dizer que qualquer choque você vai morrer. Depende de várias circunstâncias. Mas tomando um choque como esse, você passa a fibrilar, o coração passa a fibrilar e não tem ninguém para poder prestar socorro, fazer massagem cardíaca, acionar, você morre ali porque teu coração para de bater normalmente e fibrila. Fibrilando, em alguns minutos você está morto porque não tem circulação sanguínea. Essa faixa aqui é justamente uma faixa perigosa porque ela pode causar com que o coração fibrile. Ok? Certamente todo mundo já ouviu histórias sobre esse tipo de coisa. Isso acontece e às vezes um choque relativamente banal que a pessoa sempre tomou, num belo dia pode causar um problema mais grave, tá? Eu mesmo tinha um tio-avô que sempre tomava choques e um belo dia ele fazia
fazia manutenção de ar-condicionado, sempre brincava de tomar choque. O pessoal, máquinas antigas, nem usava o voltímetro, né, para saber se, chave teste, quer dizer, para saber se tinha corrente passando. Eles tomavam um choque, aqui tem choque, tem corrente passando. E um belo dia, ele estava sozinho na oficina, tomou um choque, o coração fibrilou, morreu, e ninguém conseguiu salvar, porque quando acharam ele já estava morto, né? Só de curiosidade aqui, por exemplo, numa corrente de 100, numa tomada de 110 volts, a gente tem em torno de 10 amperes de corrente passando. Então, toda vez que eu tomar um choque eu posso morrer? Não, difícil, mas tudo depende muito da circunstância. Pô, eu tô com o corpo molhado, tô molhado, pisando no molhado, caramba, aumentei minha capacidade condutiva extremamente, porque aí é perigoso, porque nesse caso eu vou tomar um choque desse mesmo. Não, estou seco, estou com o pé mais, estou com algo mais ou menos protegido o pé, tal, então não necessariamente esses 10 amperes vão passar por mim, tá? Se eu tenho uma tomada de uma corrente de 20 amperes, a probabilidade de tomar um choque é pior. As consequências aí geral de um choque. Bom, efeito térmico. Esse é o chamado efeito Joule, é um efeito que vocês a gente convive quase que diariamente com esse efeito. O efeito seja através de fogões com resistividade, seja lâmpadas incandescentes, resistores, aquecedores, tal, chuveiro elétrico, trabalha com esse efeito. Então eu tenho a energia, ela vai passar por um meio, tem uma malha cristalina bem trincada. Esses caras vibram, colidem, aumentam a temperatura, vibram mais, e essa energia elétrica é transferida em calor, normalmente calor na faixa do vesível, tá? Então as meninas que usam secadores de cabelos, por exemplo, trabalham com o efeito Joule aí no nosso dia a dia, né? Você vai tomar um banho, vai utilizar um chuveiro elétrico, não a gás, mas um elétrico, também é a atuação do efeito Joule. Está usando uma lâmpada incandescente, efeito Joule. Tudo isso a gente usa o efeito Joule aí, que é o efeito de resistência, mas para isso eu tenho que ter um meio condutor que vai facilitar com que os elétrons colidam com a malha e transfira essa energia toda deles em energia térmica. Um outro efeito também que a corrente pode ocasionar é exatamente a corrente química, né? O que é químico? Através do efeito de eletrolíticos. Então, baterias, a bateria, por exemplo, faz isso, ou no caso, a bateria vai gerar energia, né? Aqui fica mais claro, eu tenho aqui uma solução eletrolítica, tenho os dois terminais, o cátodo e o ânodo, estabeleço ali uma corrente passando, e aí vocês vão ter, por exemplo, se eu ponho isso na água salgada, por exemplo, vou ter hidrogênio indo para um lado, oxigênio indo para o outro lado. Se eu tenho metais, eu vou ter os metais se fixando em um polo, né? O processo de niquelação, cromação, praticação, etc. trabalha assim. Eu pego um metal, né? Banho ele em uma solução eletrolítica que tenha níquel, ou cromo, ou prata, conduzo, passo uma corrente elétrica normalmente de baixa intensidade por ele fica lá horas, até mesmo dias, e aí vai fazendo com que os átomos do metal se fixem nesse outro metal, fazendo com que haja esse processo aí químico e físico, né? Eu tenho um processo químico e físico, mas um processo químico gerado através de uma corrente elétrica passando por esse meio. Também é uma consequência direta das correntes elétricas, tá? O efeito magnético, que é o que nós vamos ver após a nossa avaliação, que é quando eu tenho uma corrente passando através de um fio, e essa corrente é uma corrente que vai variar com o tempo, isso vai induzir a existência de um campo magnético. Tá? Esse campo magnético é o campo gerado por essa corrente elétrica. Então, a famosa regra da mão direita que nós vamos ver, eu vou ter a corrente e vou ter um campo magnético circundando a passagem dessa corrente. E essa relação campo magnético, campo elétrico
É o que dá origem, inclusive, à nossa disciplina que se chama eletromagnetismo. Então, todo o estudo do eletromagnetismo envolve essa relação desses dois campos, mas, digamos, a cola que liga isso tudo é a corrente elétrica. A corrente elétrica vai induzir campo magnético, e campo magnético também induz campo elétrico. Então, se eu vario a corrente elétrica, como a gente vai ver, eu vou gerar campo magnético. Agora, se eu pegar o campo magnético e variar o campo magnético em torno de um condutor, eu vou induzir corrente elétrica no condutor. A gente vai entender que essas duas coisas vão estar sempre juntos. Mas, lógico, evidente, quando nós estivermos tratando de campos variantes no tempo, não campos estáticos. Até agora a gente viu eletrostática, campo estático e elétrico estático, que não varia com o tempo, e vamos ver magnetostática, que é campo magnético não variante com o tempo. Depois a gente vai começar a variar esses dois campos no tempo. E aí eu vou ter campo elétrico variante no tempo e campo magnético variante no tempo. E aí a gente vai chegar nas equações de Maxwell do eletromagnetismo de forma geral, que vai explicar toda a parte de todo o eletromagnetismo de campos variantes no tempo. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Sim. Na realidade, se eu encaro, eu estou pegando tudo aquilo que vocês viram em Física 3, que alguém contou a história e que eu estou provando. Existe, né? Lá vocês fizeram o quê? Manel? Isso aí, Manel contou as historinhas para vocês lá, vocês acreditaram. Né? Agora eu estou vendo que a história não é história, é pesadelo. É história de terror. É igual as histórias dos irmãos Grimm, né? Quando você vê na Disney é tudo maravilhoso. Quando você vai ver as histórias na real mesmo, é tudo história de terror. Nada de bonzão. Bom, pessoal, a gente termina aqui o conteúdo então da nossa C2, ok? O que eu estou propondo agora para vocês, a partir da aula que vem, eu quero que a gente vai começar a resolver esses exercícios de corrente elétrica, tá? Um conjunto de exercícios que eu estou dando para vocês, e eu vou começar a discutir esses exercícios com vocês. Como é que vai ser a dinâmica? Eu vou propor exercício, vou esperar um tempo para vocês poderem pensarem pelo menos os exercícios, rabiscarem alguma solução, e aí eu vou estar discutindo e corrigindo com vocês até a finalização desses exercícios. Vamos ver se a gente consegue tempo também para fazer uma recuperação aí desse conteúdo, que eu sei que não é pouco conteúdo para C2. Nós temos aí uma carga de conteúdo relativamente alta, né? Não são poucas. O conteúdo aí não vai ser pouco para C2, mas é um conjunto bom aí